Há mais de um Deus? Resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Neste estudo, meditaremos sobre a verdade de que Deus não depende de ser crido. Nos estudos anteriores, vimos que Deus é único e vimos também que Deus vive e age na realidade. Este é o estudo final da pergunta 5 do breve catecismo de Westminster, e nele refletiremos no reconhecimento de que Deus é verdadeiro. Os teólogos de Westminster, ao responderem Deus é o Deus verdadeiro, disseram, em conformidade com as Escrituras, que todos os outros deuses são falsos. O Senhor se revelou na Bíblia como sendo o Eu Sou. Com esta grande afirmação, Deus testificou que só Ele é Deus. Eu sou. De fato, esta é uma frase tremenda, majestosa, poderosa, que revela a sabedoria de Deus ao se revelar a nós. Nosso Deus é o único Deus. É interessante que Jesus, milhares de anos depois daquele aparecimento de Deus na sarça ardente para Moisés, milhares de anos depois, Jesus afirmou: Eu sou, eu sou. Isso por 7 vezes. Com isso, Jesus estava testemunhando ser Ele o próprio Deus. Em nossos dias, se faz importante destacar algo. Deus é verdadeiro, independente do consentimento humano. Não é difícil identificarmos, em nossa época, o vírus do pós-modernismo. O pós-modernismo, ele está presente nas mais diversas áreas da sociedade e às vezes até em algumas igrejas. O pós-modernismo é uma corrente filosófica que, como o nome já diz, veio após a modernidade. Ela defende o relativismo. O modernismo coroava a razão como a rainha do saber, a rainha da existência. Mas o pós-modernismo coroa o relativismo como o rei da liberdade humana. O relativismo não se limita apenas aos chamados filósofos, à academia, às universidades, mas alcançou todos os estratos da sociedade. Infelizmente, é possível que você encontre o modo de pensar relativista até em pessoas mais velhas. Mas o que alega o relativismo? O relativismo alega não existir verdade absoluta. Para seus adeptos, conscientes ou não de serem adeptos, cada um é livre para criar, estabelecer
sua própria verdade. Certamente, este é um pensamento do mal, do inimigo. Por meio desse modo de pensar, o inimigo mantém muitos em cegueira espiritual. Devido à adesão ao relativismo, a evangelização tem se tornado desafiadora, especialmente entre os jovens. Nós nos chegamos para anunciar a verdade eterna, a verdade salvadora, e as pessoas não aceitam o nosso testemunho, pois para elas há múltiplas verdades. Mas nosso Deus é maior do que o relativismo. Nosso Deus é maior do que qualquer corrente filosófica ou imaginação humana disfarçada de sabedoria. O nosso Deus é poderoso para quebrar, desfazer sofismas, pensamentos enganosos e convencer o homem da verdade eterna, da palavra de Deus, do Evangelho. O relativismo, no fim das contas, é loucura. Negar padrões absolutos, negar realidades indiscutíveis, é contrário à própria vida humana. A título de ilustração, imaginemos o cenário de um trânsito de carros. Imaginemos se alguns motoristas definissem para si que agora os faróis vermelhos são para eles verdes. Então eles começassem a atravessar cruzamentos sem preocupação. Eles escolheram, não, para mim isso é verde. Certamente muitos acidentes aconteceriam. O ensino é que a própria vida prática nos mostra que dependemos de verdades absolutas. Dependemos de verdades que não se alteram conforme a nossa preferência. Deus, que é a própria verdade, não depende de alguma criatura sua, não depende de que as suas criaturas o reconheçam como verdadeiro para tornar-se real. Deus não depende disso. Deus não depende de ser crido para ser real. Deus é independente do consentimento humano. Deus não é como um personagem ou como um herói fictício que vive na imaginação das crianças. Ainda que, se fosse possível, que todos os homens negassem em uníssono a realidade de Deus, Deus permaneceria inatingível, real, verdadeiro e supremo. Deus é verdadeiro. Reconheça o homem ou não. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a realidade última, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Jesus afirmou: eu sou o Alfa e o Ômega, em Apocalipse 22:13. Com isso, entendemos que tudo o que existe, desde a criação até a eternidade, depende completamente
da realidade de Deus. Deus não depende de ser crido. Deus é. Vamos orar? Grande é o Senhor, Todo-Poderoso. O Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é soberano. Quer os homens aceitem ou não, quer os homens creiam ou não, o Senhor é desde toda a eternidade e o será para toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, sê glorificado no teu povo, na tua igreja, e abençoa a tua igreja. Rogamos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você chegou até o final deste vídeo, curta, compartilhe com conhecidos, familiares, irmãos, para que a palavra de Deus os alcance e os revigore e traga transformação. Que Deus abençoe sua vida.